Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade ao assunto atos administrativos. Antes de mais nada, fazendo uma breve revisão do último tópico que nós vimos ontem, que foi sobre atos negociais. Então, vou fazer uma lida rápida, tá? Exemplos de atos negociais. Admissão, né? Ato vinculado que permite a fruição de um interesse do particular, né? Por exemplo, admissão em estabelecimento público de ensino. O cara passou no vestibular, ele é admitido àquela instituição. Registro, ato vinculado, por meio do qual a administração reconhece o cumprimento de condições legalmente impostas. Exemplo, registro do sindicato, né, dos rodoviários, perante o Ministério lá dos Transportes, ou de qualquer outro sindicato, ou uma cooperativa, né? Ou mesmo uma associação. Visto, ato por meio do qual a administração controla seus atos ou do administrado, conferindo-lhe efeitos, né? Dá o visto, concebido para ter natureza vinculada, mas tem sido utilizado para o exame discricionário. Como exemplo, né, que o professor bem citou aqui no material, o visto em passaporte, né? Quando, no caso, não vale para o cara que vai para os Estados Unidos, mas para o estrangeiro que vem para cá, ele tem que passar na imigração e ele vai receber ou não o seu visto, né? Depender lá se ele apresenta as condições todas necessárias para entrar no Brasil. Homologação é o ato que torna legal qualquer outro ato, né? Então, por exemplo, o concurso público é um bom exemplo disso. Depois de todos aqueles trâmites e comissão de heteroidentificação, recursos, resultado da prova objetiva, depois resultado da prova discursiva, recursos, né, de cada uma delas e tudo mais, quando acabou, não tem mais nada para ser feito, a autoridade competente do órgão, no caso do MP vai ser o Procurador-Geral de Justiça, ele vai chegar lá e vai fazer esse controle que se chama controle a posteriori. Quando nós estudarmos controle, vai ser visto que existe controle preventivo, né, a priori, controle concomitante e o controle a posteriori, né, que é um controle depois que as coisas se desenrolam. E a aprovação, né, que é um ato discricionário em que a administração ela age a priori ou a posteriori, né, no controle dos atos. Nesse caso, a autoridade aprovadora examina os aspectos de conveniência e oportunidade. Sempre que houver discricionariedade, você precisa lembrar que não se trata de mérito, trata-se de conveniência e oportunidade. Tá? O mérito, a avaliação de mérito de um ato, ela vai entrar na seara da legalidade ou ilegalidade daquele ato. Certo? Ou melhor dizendo, a conveniência e oportunidade também aborda o mérito. O que eu quis dizer, na verdade me confundi um pouco, é que o judiciário ele apenas pode anular atos. O judiciário não pode entrar na parte discricionária do ato, que diz toda ela de respeito à administração pública. O judiciário não pode julgar um ato inconveniente e revogá-lo, um ato administrativo do executivo. O que o judiciário pode fazer, isso confunde muita gente, é bom que seja dito, ou o legislativo, é que os outros poderes, isso inclui o Ministério Público e outros grandes órgãos, como a Defensoria, é que na atividade interna deles, eles exercem a função atípica de administrar, que é uma função típica do Poder Executivo. Quando o Judiciário pratica, por exemplo, promove uma licitação para construir um prédio para uma nova vara, ou varas, né? Um fórum. Ele vai construir um fórum em um determinado município e, de repente, ele se consulta lá com os especialistas e vê que não é o momento ideal dele construir. Então, ele pode revogar aquele ato, aquela ordem de serviço que foi dada inicialmente para que fosse construído o edifício do novo fórum com a respectiva dotação orçamentária, mas ele pode muito bem dizer não é o momento, então vou revogar esse ato
Pode ser que daqui a 3 ou 5 anos nós façamos isso, certo? E aqueles créditos serão anulados, né? E poderão ser aproveitados em outras atividades, né? Mas isso aí já é uma parte de administração financeira que não convém. E aí nós vamos tratar de atos enunciativos, né? Que contém uma declaração da administração quanto a um fato ou uma situação. Um bom exemplo são as certidões e atestados, né? Esses atos, a rigor, ele não possuem uma manifestação de vontade da administração, porque basta, né, que a pessoa cumpra os requisitos. Então, se você nasceu, né, você naturalmente vai ter, independe da vontade do Estado, emitir uma certidão de nascimento para você. Se uma pessoa faleceu, mesmo, uma certidão de óbito, certo? Um atestado, você fez um curso, né? E esse curso atesta que você é competente, fez tantas horas de curso a respeito de um determinado... Pode ser, por exemplo, uma pós-graduação, né? Então, a administração vai atestar que você cumpriu com os requisitos daquela grade, daquela ementa, e está apto a receber o atestado de que você fez aquele curso e cumpriu todas as exigências que eram necessárias, né? Por isso é que não depende da vontade da administração esses tipos de atos, esses específicos, certo? O Eli Lopes Meireles, ele fala sobre a certidão e diz que as certidões consistem nas cópias fiéis e autenticadas de atos ou fatos constantes de processo, livro ou documento, que se encontram em repartições públicas, certo? Então, através das certidões, a administração fornece cópia de informações, né? Que são autênticas, né? E que pertencem ao particular, informações referentes ao particular ou a um servidor público também, certo? Atualmente esses dados estão todos né, vale lembrar, o professor bem frisou aqui, estão todos digitalizados. Um exemplo interessante é quem trabalha no serviço público, volta e meia, quando surge um processo antigo, porque às vezes alguns processos, por alguma peculiaridade, demoram anos, 6, 7 anos, e eles foram antes da pandemia, antes da efetiva digitalização, informatização de todos os processos e rotinas da administração pública. Então ele ainda está lá, no processo físico. Aí, por exemplo, quem trabalha na defensoria no MP tem que ir lá no TJ, no cartório, pedir o processo físico. Aí eles vão lá buscar o número e vão buscar lá no arquivo deles o processo físico que ainda está mantido até que ele seja digitalizado. Não deu tempo ainda da pandemia para cá, que foi a grande virada, né, para digitalizar tudo, por conta daquela questão de que as pessoas tinham que ficar em casa, muitos foram trabalhar em home office, então houve uma aceleração dessa digitalização e informatização de processos e de outras rotinas administrativas, tarefas, etc. E grandes bancos de dados foram formados e continuam sendo aperfeiçoados desde então, certo? E lembrando que, eu já falei isso quando a gente falou do artigo 5º, né, salvo no inciso 34, o direito de certidão, né, independente do pagamento de taxas. Nós temos isso aqui, eu acho até que o professor reproduziu aqui embaixo o artigo da Constituição, e eu vou ler, Constituição Federal, artigo 5º, 34. Lembrando que o 35, só por um efeito de memorização, isso às vezes pode te ajudar para uma discursiva, por exemplo, para você citar cravado, conforme o artigo 5º, inciso 35, é o inciso da inafastabilidade do Poder Judiciário, o princípio da ubiquidade, certo? Nada escapa, em última análise, à apreciação do Poder Judiciário, em termos de legalidade, né? Não em termos de conveniência e oportunidade. O Judiciário só pode avaliar a conveniência e oportunidade dos atos administrativos do próprio Judiciário. O MP é a mesma coisa, ele só pode revogar um ato administrativo ou provocar, pedir que ele seja revogado, se ele se tratar de um ato interno administrativo do MP, porque todos os poderes exercem a função administrativa.
todos os poderes licitam, todos os poderes fazem concurso público, né? Todos os poderes compram materiais de consumo, papel, caneta, marcador de texto, impressoras, computadores, e aí são procedimentos, rotinas administrativas que estão sendo feitas de forma, se for o judiciário ou MP, por exemplo, de forma atípica. O próprio legislativo também o fará, tá? E o inciso 34, que é um antes do inciso da ubiquidade, ele diz: são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, né? Na letra A ele fala sobre, eu não me lembro agora, informações pessoais, busque na sua Constituição aí, mas na letra B, que o professor deixou só a letra B aqui, a obtenção de certidões e repartições públicas para defesa de direitos, esclarecimento de situações de interesse pessoal, certo? É a isso que as certidões se destinam. Aí nós temos, depois dos atos enunciativos, os atos punitivos, certo? Que por meio dos atos punitivos, a administração ela impõe penalidades a agentes públicos ou a particulares em geral, certo? Esse poder punitivo não deve ser confundido com o poder punitivo estatal que é conferido ao poder judiciário, que é o processo criminal ou civil, certo? Que é o chamado ius puniendi, né? Que é a característica que o judiciário tem, a prerrogativa que o judiciário tem de resolver, em última análise, as controvérsias, né, que saem do âmbito administrativo e se transferem para a sede jurisdicional. E aí passa a ser avaliado por um juiz ou por turma de desembargadores, né, quando é o caso de crimes, contravenções, né, e que também uma punição administrativa, vamos supor, um servidor público praticou um ato de corrupção, certo? Ele prevaricou, ele praticou qualquer ato ligado a crimes contra a administração pública, na condição de servidor público. Ele vai passar por um processo administrativo disciplinar, caso ele seja descoberto, óbvio, né? E aí tem todas aquele rito do PAD, sindicância, depois o processo administrativo com uma comissão de 3 membros, né? Todos servidores efetivos, né? Isso está na lei que trata dessa parte, né, do assunto. Porém, por ele ter praticado um crime de corrupção, por exemplo, né, o cara recebeu propina, né? No final, ele vai receber uma pena de demissão ao passar pelo processo administrativo disciplinar, salvo ele consiga, garantido contraditório e ampla defesa, virar essa acusação, reverter esse processo. Mas a tendência é que, se for um fato gritante de corrupção, ele vai ser demitido do órgão público no qual ele trabalha. Porém, as sanções são cumulativas, certo? No âmbito civil, no âmbito penal e no âmbito administrativo. Então, isso não livra o cara de responder face ao Código Penal, no que trata de corrupção, de receber propina, que está previsto no Código Penal, no artigo 317. Então, uma vez acabado o processo administrativo disciplinar e demitido esse funcionário, ele vai responder perante o juiz, certo? E aí ele vai ser denunciado pelo Ministério Público, né? Por ser um crime contra a administração pública, e vai iniciar-se-á um novo processo, só que dessa vez judicial, e a punição que ele recebeu no âmbito administrativo ela vai se acumular com a punição que ele vai receber no Código Penal. Aí você teria que ir lá no artigo 37 ver pena de tantos meses, detenção de 6 meses não é isso, estou chutando, tá? 6 meses a 2 anos e multa, por exemplo. Tem lá, né? Aí o juiz vai fazer, na sentença, vai pôr a dosimetria e vai decidir quanto esse cara vai pegar, né, pelo crime que ele cometeu. Isso em sede jurisdicional, tá?
não mais administrativa. Que mais? A gente pode, assim, destacar, né, conforme aqui o nobre professor, né, ele faz essa alusão, a gente pode destacar que os atos punitivos podem atingir tanto os servidores públicos quanto os particulares em geral. Este último caso, do particular em geral, consiste, no exemplo, no ato de vigilância sanitária, que aplica multa a um particular que descumpriu a regulamentação sanitária do município. O município que lida muito com essas coisas de alvará, de vigilância sanitária, de autorizações para você pôr um negócio em prática, porque tem um plano diretor e tem outras leis municipais que cuidam disso. Você tem um restaurante, aí o fiscal entra lá e a cozinha está imunda, tem rato passando, barata, entendeu? Os alimentos não estão acondicionados como deveriam. Se não for uma coisa muito absurda, tiver só um pouco sujo, tem uma baratinha ali de bobeira e tal, o cara vai ser notificado para tomar providências e corrigir aquilo ali. Agora, se for uma coisa gritante, que está pondo em risco a saúde pública das pessoas que consomem, que comem naquele restaurante, naquela lanchonete, então, essas dos chineses aí, Deus me perdoe, ele de cara vai autuar o estabelecimento, entendeu? Vai interditar, o fiscal vai interditar, e isso é o quê? É um ato punitivo administrativo. Se ainda por conta disso um cara lá comeu comida estragada e foi parar no hospital e processar a lanchonete, né? Na verdade ele vai processar o dono, né? O responsável, o gerente ou o dono, esses caras vão também responder na esfera penal, certo? No caso, na esfera civil, melhor dizendo, né? Mas em sede jurisdicional, eles vão estar perante o juiz, e aí vão ter direito tanto à defesa, advogado, etc. Não que no administrativo não tenha direito a advogado, mas lembrando, eu já falei isso várias vezes, existe a súmula, salvo engano, número 5 do STF, que já determinou que no processo administrativo não é obrigatória, é facultativa, é opcional a defesa técnica. Você pode se defender em um processo administrativo disciplinar sem advogado. Tá? Você se garante, às vezes você é advogado, então você tem os seus argumentos, você dispensa um advogado ali. Em juízo, não. O Brasil não permite ninguém, o cara mais pilantra, o maior psicopata, ele não pode estar diante do juiz sem a presença de um advogado. Se ele não optou pela defensoria, se a defensoria se julgou suspeita por algum motivo naquele local e não tem um defensor para substituir o que se julgou suspeito, o juiz vai designar um defensor chamado defensor dativo para defender esse cara. Ele não pode ficar sem defesa técnica em âmbito judicial, certo? E fazendo aqui um pequeno resumo, né, sobre poderes, é o que eu falei. Os poderes administrativos não estão previstos no edital, mas veja que para tratar de atos administrativos a gente está o tempo todo falando em poderes administrativos. Quando as sanções dizem respeito ao servidor público, a gente está lidando com um poder hierárquico, né? Porque é uma autoridade acima dele, um poder hierárquico sobre ele, que está impondo a sanção, impondo a sindicância e tudo que tem que ser feito, de acordo com os erros que o cara cometeu, e disciplinar, porque quem tem vínculo com a administração sofre penalidades e multas de natureza disciplinares. Particulares com vínculo específico, por exemplo, é uma empresa que tem uma concessão para oferecer um serviço, aí ela faz uma grande lambança, por exemplo, é um serviço de transporte público, entendeu? Ela deixa de operar por 3 dias, por algum motivo, e deixa a população lá largada. Uma companhia de lixo, tá, que recebeu a concessão de operar naquele município, fazendo a coleta de lixo. Ela teve um problema interno, os servidores entraram em greve, ela não conseguiu lidar com aquela situação e a cidade ficou imunda durante uma semana. Ele vai responder pelo poder disciplinar, porque não há hierarquia entre
o poder público e o particular com vínculo. Eles têm uma relação de vinculação e não uma relação hierárquica. Então ele vai sofrer apenas o poder disciplinar. E aos particulares em geral, como eu dei o exemplo do cara da lanchonete, ou do estabelecimento lá que, enfim, está quase caindo o teto, arriscado a matar uma pessoa quando cair uma marquise, uma coisa assim, e ele vai ter o seu estabelecimento autuado, ele está sujeito ao poder de polícia. Não é hierárquico, porque ele não possui relação alguma direta com a administração pública. Não é disciplinar, porque ele não possui vínculo específico com a administração pública, ele é um particular exercendo a atividade dele. Então trata-se do poder de polícia. Por isso que eu falei, aqui nós falamos em 3 poderes: hierárquico, disciplinar e de polícia. Temos outros ainda, temos discricionário, vinculado. Por isso que vale a pena depois, se tempo houver, nós tratarmos dos poderes administrativos, tá? Repito, eles não estão expressos no edital, mas não quer dizer que não vai cair. Indiretamente vai cair, no mínimo indiretamente. E se cair uma questão de poderes administrativos, ainda que ela seja passível de anulação, a banca, já por decisões aí do STF, ela tem a prerrogativa de manter a questão e de não anulá-la. Então, isso muito cuidado com isso, tá? Contar que porque o assunto não está expresso no edital, se ele cair a banca e você errar, porque se você acertar, você vai ficar caladinho no seu canto, né? Vai dizer até que sabia, que tinha estudado aquele assunto. Mas não conte com que a banca vai anular porque não estava expresso ali, tá? E foi uma decisão do STF, que o relator era o Gilmar Mendes, já de anos atrás, certo? Os atos punitivos, então, nós podemos resumi-los em multa, né? Que tem caráter coercitivo, né? Ela está coagindo, através da multa, ela está coagindo o particular a tentar modificar a sua conduta, né? Então, uma multa pode ter natureza tributária, o cara deixou de declarar imposto de renda ou declarou a menor, tentou fazer uma gambiarra, a Receita Federal ou a Secretaria da Fazenda ou a Secretaria da Fazenda Municipal vai impor uma multa tributária. As autoridades fiscais têm muito poder, tá? Também, no Brasil, de um modo geral. Uma empresa contratada também vai pagar uma multa se ela é descumprida, dentro dos exemplos que eu falei, de muitos outros que podem surgir numa questão de prova casuística, né? Outro ato é a interdição, já falei sobre ele, né? Ato por meio do qual a administração veda ao particular a prática de certa atividade. Por exemplo, interdição de um estabelecimento que comercializa produtos fora da especificação legal, então fora da validade, ou o cara diz lá, o produto é um produto que não contém glúten. Quando você vai olhar lá, está lá numa prateleira do supermercado, todos eles contêm, mas ele botou ali para enganar a galera, entendeu? Para pegar os desavisados. E uma infinidade de coisas, de infrações que o particular pode cometer, né? Destruição de coisas, o exemplo que não está aqui, mas que eu vou dar, embora seja ligado ao Poder Judiciário, são drogas apreendidas, né? Quando o juiz dá a sentença e ele pune lá o fulano que foi acusado de tráfico de drogas e transita em julgado, não, quando ele perde a primeira instância, o juiz já manda destruir todas aquelas drogas, certo? Incinerar, seja lá a melhor forma de destruir aquele